corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar. Eu Também quero me derramar de todo o coração, de toda a minha alma. no meu coração, Nos braços de quem? nos braços do Pai. Pedindo, clamando, vem. Espírito Santo, Espírito Santo, com o teu poder, com teu poder, toca-me, Senhor, fluir em mim. fluir em mim. Pede e clama ao Senhor, vem. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, com teu poder, tocar meu ser. meu ser. Fluir em mim mais uma vez, vamos clamar. Vem Espírito forte. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Podemos sentar, por favor? Eu posso começar a falar palavras que eu já consigo falar no português. Porque palestra ainda eu não falo no português, mas algumas palavras já posso falar. Então, primeiro eu quero agradecer a Deus pela essa possibilidade de ficar aqui com vocês nesse já 7º congresso. Esse congresso eu penso que é muito especial, porque esse congresso é um ano da misericórdia. Então, eu fico muito feliz que tem muitas pessoas com a verdade que experimentei essa misericórdia. Tá bom. I teraz będę prosiła o tłumaczenie. Agora eu vou pedir a tradução. Tak, moje możliwości już troszeczkę są. As possibilidades eu já tenho um pouquinho. Nie wiem, czy wszystko zrozumieliście, co mówiłam, Não sei se vocês entenderam tudo o que eu quis dizer, ale chcę, żebyście więcej zrozumieli. mas eu quero que vocês entendam mais ainda. Naprawdę, dla nas to jest wielka łaska Para nós realmente é uma grande graça i wielki zaszczyt, e também uma honra że w roku miłosierdzia, que no ano da misericórdia który obejmuje cały Kościół, cały świat tak naprawdę, e que de verdade acolhe toda a igreja, todo mundo, jesteśmy tutaj, nós estamos aqui żeby modlić się razem z wami. para rezar junto com vocês. Nawet mówiąc konferencję, Até mesmo falando uma palestra, my się modlimy, nós rezamos, ponieważ mówimy o Bogu. porque nós falamos sobre Deus. A zawsze, kiedy o Nim mówimy, E sempre quando nós falamos sobre Ele, słuchamy o Nim, ouvimos sobre Ele, wchodzimy w tą rozmowę, w ten kontakt. nós entramos nesse diálogo, nesse contato. I to jest nasza modlitwa. E essa é a nossa oração. Myślę, że w trakcie tej konferencji może ktoś z nas Acho que durante essa palestra, algum de nós już będzie coś mówił do Boga. já vai falar alguma coisa para Deus. I to jest bardzo ważne. Isso é muito importante. Temat, który dzisiaj mam mówić, O tema que eu vou falar hoje wywołuje niekiedy chama, às vezes, desperta em nós dużo lęków. muito medo. Dużo lęków i pokus. Muito medo e muitas tentações. To jest sakrament pojednania. É o sacramento da reconciliação, Spowiedź. a confissão. I każdy z nas ma swoje podejście do spowiedzi. E cada um de nós tem a sua maneira de chegar até a confissão. I ja mam nadzieję, że po dzisiejszych niektórych słowach Eu tenho esperança que depois de algumas palavras de hoje, ktoś poczuje, że spowiedź to jest piękna rzecz. alguém sinta que a confissão é algo muito lindo. Bo to nie jest miejsce, gdzie ja tylko oddaję swoje grzechy, Porque não é somente um lugar onde eu entrego os meus pecados, gdzie oczyszczam
oczyszczam siebie z grzechu z łaską Bożą, onde me purifico com a graça de Deus dos meus pecados, ale to jest relacja. mas é relacionamento. Relacja z Nim. É relacionamento com Ele, Z Bogiem żywym. com Deus vivo. My się po to spowiadamy. E é por isso que nós nos confessamos. Nie dlatego, żeby się oczyścić. Nie dlatego, żeby się oczyścić. Não somente não para nos purificarmos, Też. também, Ale pierwsze mas primeiro to jest wchodzenie z relacją z Bogiem żywym. é entrar em contato com Deus vivo. To On Ciebie tam czeka. É Ele que está esperando por você lá. Niestety, my takie mamy doświadczenie niekiedy, Infelizmente, nós temos algumas experiências às vezes że my się boimy spowiedzi. que nós temos medo da confissão. Ręce nam się robią mokre, As nossas mãos suam, kolana się uginają, nie? os joelhos já começam a dobrar. Jak tu dojść do tego księdza? Como chegar até esse sacerdote? Przyjdę, popatrzę, on się nie uśmiecha do mnie. Eu chego até ele, mas ele não sorri para mim. Już nie chcę nic mówić, wszystko zapomniałem. Eu já não quero falar mais nada porque eu já esqueci de tudo. I dlatego potrzebujemy E por isso nós precisamos pamiętać, kto nas tam czeka. lembrar quem está esperando por nós lá. To On Ciebie woła. É Ele que te chama. To On Ciebie czeka. É Ele que espera por você. On chce tych relacji. Ele quer ter esse relacionamento. A wiecie, dlaczego się boimy E spowiedzi? vocês sabem por que nós temos medo da confissão? Nie tylko dlatego, że grzeszymy. Não só porque pecamos. Nie tylko dlatego, że się wstydzimy. Não só porque temos vergonha. Bo my odcinamy się od Boga. Porque nós nos cortamos, como que cortamos esse linha de união com Deus. I kiedy my jesteśmy daleko od Boga, E quando nós estamos longe de Deus, my się zaczynamy Go bać. nós começamos a ter medo dele. I to jest ten lęk. E é esse o medo. I dlatego się E é boimy. por isso que temos medo. To jest jak dziecko. É como uma criança. Kiedy wziąć takie malutkie dziecko, Se nós pegássemos uma pequena criança, ono sobie idzie z rodzicami gdzieś na spacer, ele está com a família em algum lugar, idzie, cieszy się, bawi się, no passeio eles andam, se divertem, się zabawi i się zgubi. e ela está brincando e de repente ela se perde. I dziecko się boi. E a criança tem medo Straciło rodziców. porque ela perdeu os pais. I to jest ten sam lęk. E é esse mesmo medo. My tracimy Boga. Nós perdemos a Deus. Przez grzech tracimy Boga. Pelo pecado nós perdemos Deus. I dlatego się boimy. E por isso nós temos medo. My jesteśmy jak te dzieci. Nós somos como essas I crianças. to się odbywa tu, Isso acontece aqui. nie? My tego nie uświadamiamy niekiedy. Nós às vezes não somos conscientes disso. Ale właśnie dlatego się boimy. Mas é por isso que nós temos medo. Ponieważ my jako ludzie Porque nós, como pessoas, możemy tylko wtedy żyć, podemos só então assim viver. kiedy jesteśmy kochani, Quando somos amados. kiedy czujemy się bezpieczni. Quando nos sentimos seguros. I dlatego się boimy. E por isso nós temos medo. Że jak teraz ten Bóg zareaguje Como agora esse Deus reagirá na ten mój grzech? nesse meu pecado? Nie, jeszcze niektórzy rodzice Alguns pais ainda robią tak, że straszą dzieci. A jak będziesz taki, to ksiądz ci zrobi coś. e dizem para os filhos: ó, se você fizer isso, o padre vai fazer isso com você. Nie, czy Bóg wszystko widzi? Deus está vendo tudo. Bądź grzeczny. Seja comportado. I później się boimy. E depois nós temos medo. Boimy się. Nós temos medo. Bóg widzi, Deus vê, ale to Jego widzenie nie dlatego, żeby nas ukarać. mas isso que Ele vê não é para nos condenar. To jest inne widzenie. Esse é outro modo de ver. To jest widzenie cały czas miłości. É ver todo o tempo com amor, Cały czas z akceptacją. todo o tempo com aceitação. On jedyny Cię rozumie Ele unicamente te entende. i jedyny Cię całkowicie E przyjmuje. Ele é o único que te aceita completamente. I On Ciebie chce przyjąć E Ele quer te acolher, te aceitar w spowiedzi. na confissão. Chce przyjąć Ciebie. Ele quer te acolher. Chce, żebyś Ty wrócił do Niego. Ele quer que você volte até Ele. Wrócił jak w tej przypowieści o synu marnotrawnym. Volte como na parábola do filho pródigo. Wróć. Volte. Wróć do mnie. Volte para mim.
a my się boimy. mas nós temos medo. I ten lęk robi z nami straszne rzeczy. E esse medo faz coisas horríveis conosco. Kiedy my mówimy, idę do spowiedzi mimo wszystko Quando nós falamos que eu vou à confissão apesar de tudo i się boimy, e temos medo, ten lęk przychodzi do nas innymi drzwiami. esse medo vem para nós por outras portas. My stajemy się agresywni, Nós nos tornamos muito agressivos, nie umiemy podjąć dobre decyzje w naszym życiu. não somos capazes de tomar boas decisões em nossa vida. Ktoś wchodzi w perfekcjonizm, Alguém entra no perfeccionismo, ma problemy w nawiązaniu kontaktu z innymi ludźmi, tem problema de ter relacionamento bom com outras pessoas, ma jakieś problemy seksualne tem problemas sexuais albo jakieś chore poczucie winy. ou doente sentimento de culpa. I to jest problem tego lęku. E esse é o problema desse medo. Niektórzy ludzie Algumas pessoas mówią, że to jest moja sprawa, ja grzeszę. dizem, o problema é meu, sou eu que estou pecando. Nikogo to nie dotyczy. Isso não tem a ver com ninguém. Ja grzeszę tak, że nikt tego nie widzi. Eu peco de tal maneira que ninguém vê. Nieprawda. Não é verdade. Jesteśmy bardzo połączeni między sobą. Nós somos muito ligados entre nós. Tak jak się dobro rozsiewa i potęguje się, Assim como o bem você semeia e ele se espalha, tak samo jest z grzechem. assim também é com o pecado. I ten lęk, E esse medo, on zaczyna robić reżyserię naszego życia. ele começa a ser o diretor de nossa vida. On robi tak, jak my nie chcemy. Ele faz assim como nós não queremos. Przez ten lęk komplikują się wszystkie nasze relacje. Por esse medo se complicam todos os nossos relacionamentos. Dlatego nie warto się bać. Por isso não vale a pena ter medo. Dlatego warto iść do spowiedzi Por isso vale a pena ir até a confissão i wiedzieć, kto mnie tam czeka. e saber quem está esperando por mim lá. Ten, kto nie chce, żebym się bała. Aquele que não quer que eu tenha medo. Czy Bóg, który jest miłością, Se Deus, que é amor, On chce, żebyś ty się bał? ele quer que você tenha medo, On chce, żebyś ty drżała przed spowiedzią? ele quer que você trema diante da confissão, Chce, żeby twoje ciśnienie było 240 na 120? ele quer que a tua pressão suba para 240 em 40? Chce? Se ele quer, será? Nie chce. Não quer. Bóg jest miłością. Deus é amor. W miłości nie ma lęku. No amor não há medo. Jak my czujemy lęk, Quando nós temos medo, to znaczy, że jeszcze nie doświadczyliśmy tej miłości. então significa que nós ainda não experimentamos esse amor. I dlatego proś o tę miłość. E por isso peça esse amor. Proś, żeby się nie bać Boga. Peça para não ter medo de Deus. Bóg jest jedyny, kogo mamy się nie bać. Deus é o único de quem não devemos ter medo. Jedyny. O único. Nie możemy się Go bać. Não podemos ter medo dele. I dlatego Bóg chce nas uczyć, E por isso Deus quer nos ensinar że każdego dnia que cada dia my podejmujemy dużo decyzji. nós tomamos muitas decisões. I sakrament spowiedzi E o sacramento da confissão to jest światło. é uma luz. To jest światło na twoje życie. É uma luz na tua vida. Że jeśli są jeszcze rzeczy złe w twoim życiu, Que se existem ainda coisas ruins na tua vida, one będą do końca twojego życia. eles vão estar até o fim. I to jest iluzja, że my myślimy niekiedy, E é uma ilusão que às vezes nós pensamos że się wyspowiadam que eu me confesso i już nie będę potrzebowała spowiedzi do końca życia. e já não vou precisar de confissão até o fim da vida. Jesteśmy ludźmi. Nós somos só pessoas. I to jest normalne, że my upadamy. Isso é normal que nós caímos. I dlatego potrzebujemy sakramentu miłosierdzia, E por isso nós precisamos do sacramento da misericórdia żeby się z Nim spotykać. para se encontrar com eles. I spowiedź nam to daje. E a confissão nos dá isso. Spowiedź to jest światło, A confissão é uma luz, ale światło, które pokazuje nasze słabości, mas uma luz que nos mostra a nossa fraqueza, nasze grzechy, o nosso pecado. ale nie robi tego dlatego, Mas não faz isso żeby Ciebie zdołować, para colocar você lá embaixo, żeby Ciebie poniżyć, para te humilhar, żeby powiedzieć, a Ty to zrobiłeś. para te dizer: ah, você fez I isso. teraz wszyscy się dowiedzą, jaki jesteś. E agora todos vão saber como você é. W niebie wszyscy będziemy wiedzieli, co my robiliśmy. No céu todos vamos saber o que nós fizemos. Wszyscy. Todos. Się nic nie ukryje. Não vai se esconder nada. I dlatego warto teraz tu
Por isso vale a pena aqui e agora wyspowiadać się se confessar ze wszystkiego, co jest, de tudo aquilo que existe, z tych grzechów, które ukrywasz sobie dawno. daqueles pecados que você escondeu há muito tempo. Może masz takie grzechy, Pode ser que você tenha pecados assim, których się bardzo wstydzisz, que você tem muito medo, których nie chcesz powiedzieć nikomu, que você não quer dizer para ninguém, ale to jest mas ele está. i nie możesz tego tak zostawić, E você não pode deixar isso assim, ponieważ to niszczy twoje relacje z Panem. porque isso destrói a tua relação com o Senhor. Jest wstyd, Existe a vergonha, ale Bóg wie, co zrobiłeś. mas Deus sabe o que você fez. I On mówi, przyjdź do mnie, wróć. E ele diz: vem até mim, volte. On czeka, kiedy ty się uwolnisz od tego grzechu. Ele vai esperar até que você fique livre desse pecado. Kiedy ty wyznasz go, Quando você vai reconhecê-lo, On pierwszy ciebie czeka. ele primeiro espera por você, Jak ten ojciec. como esse pai. Wyobrażacie, że Bóg codziennie rano, Imaginem que Deus todo dia de manhã, kiedy ty się budzisz quando você acorda i masz coś w sobie jeszcze niewyznane, e tem alguma coisa, e você tem alguma coisa em você que você não reconheceu ainda. On chyba wysyła wszystkie wojska anielskie Acho que ele manda todos os anjos, guerreiros do céu, i mówi, zróbcie, żeby się to dziecko moje wyspowiadało e dzisiaj. façam o possível para que ele possa, o meu filho hoje possa se confessar, Żeby to dziecko było moje. para que esse filho seja meu, Żeby to dziecko było szczęśliwe, para que esse meu filho seja feliz, radosne. alegre. Bóg bardzo chce naszej wolności. Deus quer muito a nossa liberdade. Grzech zabiera nam wolność. O pecado nos tira a liberdade. Jesteśmy związani. Nós estamos presos, Jesteśmy smutni. estamos tristes, Nie widzimy nic dobrego w naszym życiu. não vemos nada bom em nossa vida. Jeśli są takie uczucia, Se existem sentimentos assim, módl się i pytaj, reze e peça. co ciebie wiąże? Reze e pergunte o que está te prendendo. Co jeszcze trzeba oddać O Panu? que ainda precisa ser entregue ao Senhor. Co jeszcze było niewyznane? O que ainda não foi reconhecido. Ponieważ kiedy to widzimy w sobie, Porque quando nós vemos isso em nós, to już jest pierwszy dar Pana. esse já é o primeiro dom do Senhor. Świadomość naszego grzechu. A consciência do nosso pecado. To jest wielki dar. Esse é grande dom. My wiemy, że jesteśmy grzesznikami. Nós sabemos que somos pecadores. I wczoraj to brzmiało na kongresie. E ontem nós ouvimos isso no congresso. Jesteśmy grzesznikami, Nós somos pecadores, ale tymi, których Bóg chce zmienić. mas aqueles que Deus quer mudar. I to jest bardzo ważne. Isso é muito importante. Niekiedy, kiedy my zaczynamy się przygotowywać do spowiedzi, Às vezes, quando nós começamos a nos preparar para a confissão, co przypominamy sobie pierwsze? o que nós lembramos por primeiro? Jak my to robimy? Como nós fazemos? Przypominamy grzechy Nós generalnie. lembramos em geral dos pecados. I to nie jest tak. E não é assim. I to nie jest pierwsze, co robi się. Isso não é a primeira coisa que se faz. Não, Nie. não. Pierwsze A primeiro jest modlitwa. é a oração. Jak się przygotowujesz do spowiedzi w domu czy w kościele, Quando você se prepara para a confissão em casa ou na igreja, proś Ducha Świętego, peça ao Espírito Santo żeby On ciebie najpierw przekonał, que ele primeiro te convença że Bóg ciebie kocha, de que Deus te ama, że na spowiedzi to Bóg ciebie czeka. que na confissão é Deus que está esperando por você. Kapłan jest tylko narzędziem Boga. O sacerdote é só instrumento de I Deus. to jest pierwsze, co mamy E robić. essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Prosić o to przekonanie. Pedir esse convencimento. Bóg mnie kocha. Deus me ama. Bóg czeka na mój powrót. Deus espera pela minha volta. On chce mojej wolności. Ele quer a minha liberdade. I to jest pierwsze. E essa é a primeira coisa. Drugie. Segundo, Zobacz, za czas ostatniej spowiedzi, veja do tempo da última confissão co w tobie było dobre. o que em você aconteceu de bom. Zobacz dobre rzeczy w sobie. Veja as coisas boas em você. Zobacz, co łaska Boża z tobą potrafiła w tym czasie zrobić. Veja o que a graça de Deus conseguiu fazer em você. Podziękuj Bogu. Agradeça ao Senhor. Za co chcesz dziękować Bogu? Pelo que você quer agradecer? Zapisz sobie. Escreva.
Za co jesteś wdzięczny Bogu? Pelo que você é agradecido a Deus? Za twoją rodzinę, Pela tua família? za to, że się pogodziłeś z ojcem, Porque você conseguiu se reconciliar com seu pai? za to, że się pogodziłeś z sąsiadami. Porque você conseguiu se reconciliar com os vizinhos? To jest bardzo ważne. Isso é muito importante. W twoim życiu jest dużo dobrych rzeczy. Em tua vida existem coisas muito boas. I skąd te rzeczy się biorą? E da onde que saem essas coisas? Bóg pracuje z tobą. Deus trabalha com você. Po każdej spowiedzi On ci daje tą siłę. Depois de cada confissão, Ele te dá essa força. I dlatego jest nam to potrzebne. E é por isso que isso é necessário para nós. I dziękuj też na spowiedzi. E agradeça também na confissão. Mów, dziękuję Ci Boże za to, za to, za to. Diga, eu agradeço a Deus por isso, por isso e por isso. I dopiero wtedy, E só então, kiedy my zrobimy to dziękczynienie, quando nós fizermos esse agradecimento, możemy patrzeć na swoje grzechy. podemos olhar para os nossos pecados. Dopiero wtedy. Só então. Rozumiecie? Vocês entendem? To jest bardzo ważne. Isso é muito importante. My niekiedy chcemy, tak jak robią ekonomiści, rozliczenia. Nós às vezes queremos fazer que nem os econômicos fazem. 3 razy zrobiłem to, 3 vezes fiz isso, 5 razy zrobiłem to, 5 vezes fiz isso, 10 nie zrobiłem tego. 10 vezes não fiz aquilo. To nie jest dobra spowiedź. Isso não é uma boa confissão. To nie jest dobra spowiedź. Essa não é uma boa confissão. To jest Twoje spotkanie z Nim. Esse é o teu encontro com Ele. Spotkanie z tą rzeczywistością, Esse encontro com essa realidade, z tą osobą, com essa pessoa która Ciebie akceptuje. que te aceita, Mimo Twoich grzechów. apesar dos teus pecados. Skoro idziemy do spowiedzi, Se nós estamos indo até a confissão, chcemy być inni. nós queremos ser outros. I to jest pierwsza motywacja. E essa é a primeira motivação, Spotkać się z Nim. encontrar-se com Ele. Nie tylko wyznanie grzechu. Não só reconhecer os pecados. I kiedy my tak myślimy o spowiedzi, E quando nós pensamos assim sobre a confissão, to mamy inne podejście do niej. então nós temos uma outra maneira de olhar para ela. Kiedy ja wiem, że się spotykam z Bogiem miłującym, Quando eu sei que eu me encontro com Deus que ama, nie Bogiem, który sądzi mnie, não com o Deus que me julgou, to ja chcę się spowiadać. então eu quero me confessar. Nie mam lęku. Não tenho medo, Ponieważ kiedy my się nie spotykamy na spowiedzi z Bogiem, porque quando nós não nos encontramos na confissão com Deus, to dla nas spowiedź jest jakby sądem. então para nós a confissão se torna como que um julgamento, Już sąd na ziemi, já aqui na terra. ale nie, to nie tak. Mas não é assim. Jeszcze mamy czas miłosierdzia. Nós temos ainda o tempo da misericórdia. My żyjemy w czasach miłosierdzia Nós vivemos no tempo da misericórdia i mamy czas. e temos tempo. Do ostatniego naszego oddechu my mamy czas. Até o nosso último respiro nós temos tempo. I kiedy my tak zaczynamy nasz rachunek sumienia, E quando nós começamos assim o nosso exame de consciência, Duch Święty będzie nam pokazywał, o Espírito Santo vai nos mostrar co nam trzeba zmienić, o que precisamos mudar, co u nas jest nie tak. o que em nós não está certo. Niekiedy jest tak, Às vezes acontece że mówimy, nie czuję grzechu. que nós dizemos: eu não sinto o pecado, Nie wiem, z czego się mam spowiadać. eu não sei do que eu preciso me confessar. Proś Ducha Świętego. Peça ao Espírito Santo. Czyli jesteś tak w lęku, Ou seja, você está em um medo grande, tak się w tobie coś pozamykało, em você se fechou alguma coisa, że nie widzisz tego bez łaski Pana. que você não vê isso sem a graça do Senhor. I tylko Duch Święty, E só o Espírito Santo, On może pomóc to zobaczyć. ele pode te ajudar a ver isso. Ponieważ kiedy my prosimy Go, Porque quando nós pedimos a Ele, to się spowiadamy z grzechów, então nós nos confessamos do pecado, które są jakby mniejsze grzechy. que são como que pecados menores. Na przykład możemy pomyśleć, że przyjechałam autobusem za darmo ileś tam dni, nie zapłaciłem za autobus. Por exemplo, podemos pensar que eu andei de ônibus durante alguns dias de graça sem pagar, Ale nie widzi, że w domu nie rozmawia z swoim synem, który potrzebuje. mas, por exemplo, eu não vi que em casa eu não estou conversando com a minha família. Tego nie widzi, Isso ele não vê, a widzi tylko autobus. mas vê só esse outro erro.
Twoja rodzina w tym momencie jest ważniejsza. A tua família nesse momento é mais importante. Ktoś na przykład może mówić, że robi jakieś tam grzechy, Por exemplo, alguém pode dizer que comete algum pecado, ale nie widzi, że on sam siebie nie przejmuje. mas ele não vê que ele sozinho não acolhe a si mesmo. Mówi, jestem do niczego, Ele diz: eu não sou nada. się nie nadaje, Eu não sou para nada, não jestem sirvo. śmieciem. Eu sou só lixo. I to też jest grzech. Isso também é pecado. Bóg kocha Ciebie. Deus te ama. Bóg Ciebie akceptuje. Deus te aceita. Jesteś bardzo ważny dla Niego. Você é muito importante para Ele. I dlatego jesteś kimś. Por isso você é alguém. My jesteśmy wszyscy obrazem Boga. Nós somos todos a imagem de Deus. Czy Bóg jest nikim? Se Deus é ninguém, Czy Bóg nic? se Deus é nada, Dlatego my też jesteśmy ważni. por isso nós também somos importantes. Nosimy w sobie obraz Jego. Nós carregamos em nós a imagem dele. Ile razy przyjęliśmy komunię świętą? Quantas vezes nós recebemos a comunhão? Ile razy Bóg jest w Twoim sercu? Quantas vezes Deus está no teu coração? Czy Ty jesteś nikim? Se você é ninguém, To nieprawda. não é verdade? I dlatego nam bardzo potrzebny jest Duch Święty. E por isso para nós muito importante é o Espírito Santo, Żebyśmy mieli odwagę para que nós tenhamos a coragem zobaczyć nasze grzechy. de ver os nossos pecados, Żebyśmy się nie bali. para que nós não tenhamos medo. Jezus powiedział bardzo wyraźnie, Jesus disse muito claramente że Jego mamy prosić, Ducha Świętego, que a Ele nós precisamos pedir o Espírito Santo, że to Duch Święty przekona świat o grzechu. que é o Espírito Santo que vai convencer o mundo a respeito do pecado. To Duch Święty przypomni Twoje zapomniane grzechy. É o Espírito Santo que vai te lembrar dos teus pecados esquecidos. I zrobi to bardzo delikatnie. Ele vai fazer isso de maneira muito delicada. On nie będzie Ciebie potępiał. Ele não vai te condenar. On nie będzie wystawiał Ciebie przed wszystkimi i pokazywał, co Ty zrobiłeś. Ele não vai te colocar diante de todos e vai te mostrar o que você fez. On to robi delikatnie. Ele vai fazer de maneira delicada. Pamiętacie, jak było z Dawidem? Vocês lembram como aconteceu com Davi? Kiedy on zgrzeszył, Quando ele pecou, zginął Uriasz morreu Urias i on tego nie widział. e ele não viu isso. Dawid, który był blisko Boga, Davi, que estava muito próximo de Deus, on nie zobaczył tego grzechu. ele não viu o seu pecado. I przychodzi do niego prorok E vem até ele profeta i opowiada mu historię. e contou para ele uma história. I Dawid mówi, on jest warty śmierci. W tym momencie ten człowiek, E który to Davi zrobił. diz que esse homem é digno de morte pelo que ele fez. I prorok mówi, ty jesteś tym człowiekiem. E o profeta diz: você é esse homem. Ty jesteś tym człowiekiem. Você é esse homem. Bóg nigdy nie pokazuje na nas palcem. Deus nunca mostra, nunca nos aponta com o dedo. On nie chce, żebyśmy się czuli gorzej, jak już się czujemy. Ele não quer que nós nos sintamos piores do que muitas vezes já nos sentimos. On tego nie chce. Ele não quer isso. Niekiedy jest tak, Às vezes acontece że my mylimy, de que nós confundimos co jest słabością, o que é uma fraqueza a co jest grzechem. e o que é pecado. Ponieważ słabość Porque a fraqueza to nie jest grzech. não é pecado. To jest doświadczenie naszej granicy ludzkiej É uma możliwości. experiência de nosso limite humano. Niekiedy jest tak, Às vezes acontece że ktoś przychodzi que alguém vem i mówi, no taka piękna książka, którą przeczytałem. e diz: eu li livro muito bonito. Czy ty ją też czytałeś? Se você já leu ela, Ty nie czytałeś na przykład. você não leu, por exemplo. No już tak, super książka. E você diz: sim, muito bom. Dobrze opisane dużo rzeczy. Escreveram muitas coisas boas lá. Kłamiemy. Nós mentimos. Nie umiemy się przyznać niekiedy, Não sabemos reconhecer às vezes że ja tego nie wiem. que eu não sei, Nie zrobiłem. eu não fiz, Nie potrafię. não sou capaz. Jestem tylko człowiekiem, Sou só homem który ma ograniczone que tem możliwości. possibilidades limitadas. Kiedy my kłamiemy, Quando nós jak w mentimos, tym wypadku, como nesse caso, chcemy być jak Bóg. nós queremos ser como Deus. Chcemy być doskonałymi. Queremos ser I perfeitos. to jest ta pokusa jeszcze z raju. E essa é a tentação ainda do paraíso. Będziecie jak Bóg. Vocês serão como deuses.
Bo my chcemy wszystko umieć. Porque nós queremos saber tudo. Wszystko wiedzieć. Saber tudo. Na wszystko mieć odpowiedzi. Ter resposta para tudo. Są tacy ludzie, Tem algumas pessoas których zapytasz w różnych dziedzinach que você pergunta em diversas áreas i oni wszędzie są specjaliści. e ele em todas as áreas são especialistas. Nie ma sytuacji, w której oni nie mają odpowiedzi. Não tem nenhuma situação que eles não encontrem uma resposta. To nie jest tak. Não é assim. Nie możemy wszystkiego wiedzieć. Não podemos saber de tudo. Jak my popatrzymy na ludzi, którzy pracują pół życia w jakiejś jednej dziedzinie, jakiejś jednej sferze, Se nós olharmos para algumas pessoas que trabalham a vida toda em uma certa área oni mówią, wiesz, pracuję, myślę e eles dizem: "Ah, viu, eu trabalho, penso e penso i coraz mniej rozumiem w tym e wszystkim. cada vez eu entendo menos sobre isso." A są, którzy wszystko wiedzą. E tem outros que sabem tudo. Nie ma czegoś, czego nie wiedzą. Não tem nada que ele não saiba. Jeszcze pytanie nie zdążyłem zadać, oni wszystko ci odpowiedzą. Você ainda não conseguiu fazer a pergunta, ele já te respondeu. To jest to. E acontece isso. My nie jesteśmy wszechwidzący. Nós não somos todos poderosos. Nie możemy tego wiedzieć. Não podemos saber disso. Ktoś się spowiada na przykład z tego, Alguém, por exemplo, se confessa że zapomniałam, że moja ciocia ma urodziny, nie wysłałam kartki. que eu esqueci do aniversário da minha tia e eu não enviei para ela cartão. Może zapomnieć? Pode esquecer? Zapomnienie to jest grzech? Esquecer é pecado? Grzech? É pecado? Nie jest grzech. Não é pecado. My możemy zapomnieć. Nós podemos esquecer, Chyba, że ty mas pode ser que pomyślałeś você sobie wcześniej, pensou antes: ja zapomnę o swojej cioci, eu vou esquecer da minha tia, nie złożę jej życzenia, não vou dar parabéns para ela, ponieważ jak ostatnio byłem u niej w domu, nie dała mi ciasta, które chciałem. porque na última vez que eu estive na casa dela, ela não me deu o bolo que tinha lá. O, wtedy tak. Agora sim. Wtedy tak. Aí sim. Zrobiłeś to świadomie. Você fez isso conscientemente. Ale jeśli zrobiłeś to nieświadomie, Mas nós fazemos inconsciente. to jest tylko twoja É słabość. só a tua fraqueza. Tylko twoja słabość. Só a tua fraqueza. I dlatego, kiedy się przygotowujemy do spowiedzi, E por isso, quando nós nos preparamos para a confissão, dobrze, żebyśmy zobaczyli, é bom para que nós vejamos od jakich słabości ja uciekłem. de que fraquezas nós fugimos. Bo zobaczcie, kiedy się nie umiemy przyznać do swojej słabości, że ja tego nie wiem. Porque vejam, quando nós não sabemos reconhecer as nossas fraquezas, Ja nie przeczytałem tego. eu não li isso, To wtedy wpadamy w grzech kłamstwa. então nós caímos no pecado da mentira. I bardzo dobrze, żebyś ty zobaczyłeś, E é muito bom para que você veja od czego uciekasz. do que você está fugindo. Od czego uciekasz, czego tak naprawdę się boisz. O que de verdade você tem medo. Bo zobaczyć nasz grzech Porque ver o nosso pecado to jest bardzo wielka łaska. é uma grande graça. Ktoś na przykład ma tak, Alguém, por exemplo, tem às vezes assim. myślę, że teraz będzie ostro, Acho que agora vai ser meio forte. ktoś prowadzi szybko samochód. Alguém dirige muito rápido o carro. I jest czerwone światło, jest tylko troszeczkę czerwony. Tem a luz vermelha, mas ela só está pouquinho vermelha. Ja zdążę przyjechać. Vai dar tempo de passar. I zdążam. E deu tempo. Jest 40, É 40. ale setkę spokojnie mogę, mam dobre hamulce. A rua a estrada é de 40 por hora, mas 100 por hora dá, não tem problema. O freio aguenta. Nie robimy tak? Nós não fazemos às vezes isso? I teraz. E agora? Może tak być, Pode acontecer że dużo czasu, que muitas vezes, dużo lat, durante muitos anos, nic się nie dzieje. não aconteceu nada. Nikomu się nie dzieje zła. Não acontece nada ruim com ninguém. I my siebie tak E usprawiedliwiamy. nós nos justificamos assim. Mówimy, nic się nie stało. Falamos, nada W aconteceu. porządku. Tá tudo bem. Ale kiedy się zmienia nasze myślenie? Mas quando muda o nosso pensamento? Kiedy zobaczymy na drodze osobę, która umiera. Quando nós vemos no caminho uma pessoa que morreu. I wtedy rozumiemy, co robimy. Então nós entendemos o que aconteceu. I wtedy człowiek może zmienić się. Então o homem pode mudar de vida. I zobaczyć, że tak naprawdę niekiedy E você pode ver que às vezes my wchodzimy w grzech, nós entramos no pecado ponieważ nie widzimy od razu jego skutków, co on robi. porque nós não vemos o resultado, aquilo que ele faz conosco. Nie widzimy. Não vemos. I to jest kłamstwo szatana. E essa é a mentira do inimigo.
Dużo ludzi korzysta z pornografii, Muitas pessoas fazem uso da pornografia, tłumacząc, przecież to tylko ja sobie to robię, nie? explicando só eu estou fazendo isso. Ale ile ci ludzie, którzy Mas- to robią, Mas quantas pessoas que fazem isso, z którymi robią te zdjęcia, com quem eles fazem essas fotos, dzisiaj to też są dzieci, hoje também têm suas crianças, seus filhos, ile oni muszą cierpieć. quanto eles precisam sofrer. I gdybyśmy my z tego nie korzystali, Se nós não aproveitássemos disso, my jako chrześcijanie, nós como cristãos, oni by tego nie robili. eles não fariam isso. Oni by tego nie robili. Eles não fariam isso. Dlatego grzech to nie jest tylko mój. Por isso o pecado não é só meu. Grzech zawsze łączy, O pecado sempre une, ciągnie jednego człowieka za drugim. puxa homem e outro. I dlatego to jest tak ważne. E por isso é muito importante. Tak, właśnie. I jeszcze chcę powiedzieć E ainda gostaria de dizer parę słów o kapłanie. algumas palavras sobre o sacerdócio. O kapłanie, z którym my się spotykamy w sakramencie spowiedzi. Sobre o sacerdote que nós encontramos no sacramento da confissão. To jest człowiek, É homem, ale to jest człowiek wybrany przez Boga. mas é uma pessoa escolhida por Deus. To jest człowiek, którego Bóg nie postawił o tak o. É uma pessoa que Deus não colocou de qualquer maneira. Kapłani byli od samego początku. Os sacerdotes eles já existem desde o início. Już w Starym Testamencie No Antigo Testamento, Bóg wybiera ludzi Deus escolhe pessoas do wyłącznej służby. para serviço especial. Oni są przeznaczeni dla Boga. Eles são separados para Deus. I co kapłani robili? E o que os sacerdotes faziam? Sprawowali kult Eles realizavam um culto i mieli posługę słowa. e tinham o serviço da palavra. I to jest pierwsze zadanie. E essa era a primeira tarefa. W Starym Testamencie, No Antigo Testamento, kiedy nie było Najświętszego Sakramentu, quando não existia o Santíssimo Sacramento, kiedy była tylko Arka z 10 przykazaniami, quando só tinha a arca com os 10 mandamentos, to było pierwsze zadanie kapłanów. era a primeira tarefa do sacerdote, Być stróżami tego miejsca. ser o guarda desse lugar. Dlatego kapłan jest stróżem miejsca świętego. Por isso o sacerdote é o guarda do lugar santo. To jest jego pierwsze zadanie. Essa é a sua primeira tarefa. Dbać o miejsce dla Boga. Cuidar do lugar para Deus. O miejsce dla Boga w kościele, O lugar para Deus na igreja, ale też o miejsce dla Boga w twoim sercu. mas também o lugar para Deus no teu coração. I on to robi na spowiedzi. E ele faz isso na confissão. Kiedy mówi tobie rzeczy, Quando fala para você coisas które są trudne, que são difíceis, nieprzyjemne, que não são prazerosas, nie dlatego, że chce ciebie poniżyć, não porque ele quer humilhar você, ale dlatego, że dba o to miejsce. mas porque ele está cuidando desse lugar. On chce, żeby twoje serce było czyste. Ele quer que o teu coração seja puro. To jest jego zadanie Essa é a tarefa dele. i on ma to robić. E ele precisa fazer isso. I robi tak, jak potrafi to robić. E ele faz isso assim como ele sabe, Tak, jak może w tym momencie. assim como ele pode nesse momento. I kapłan to jest ten, E o sacerdote é aquele kto składa ofiarę que coloca o sacrifício w naszym imieniu. em nosso nome. My nie możemy tego zrobić. Nós não podemos fazer isso. My składamy różne ofiary, cierpienia Nós oferecemos muitos dores, sofrimentos i składamy wszystko na ołtarzu, e colocamos tudo no altar. ale to on, Mas é Ele, tylko on, só Ele, kapłan, o sacerdote, wybrany przez Boga, escolhido por Deus, poświęcony specjalnie dla Boga, consagrado especialmente a Deus, to on może tę ofiarę oddać. é Ele que pode oferecer esse sacrifício. My nie możemy tego zrobić. Nós não podemos fazer isso. Nawet niech 10 osób Até mesmo que sejam 10 pessoas będzie stało koło tego ołtarza i się modliło que se colocarem diante desse altar e rezem, z całym szacunkiem. com todo respeito. Nie zrobimy, że ten chleb stanie ciałem Chrystusa. Nós não estamos fazendo nenhuma transfiguração do corpo de Cristo. Że to wino stanie krwią Chrystusa. O vinho não se tornará sangue. On ma tylko tę władzę. Só Ele tem esse poder. Tą władzę, którą dał mu Bóg. Esse poder que lhe deu Deus. I w tym momencie, E nesse momento, kiedy on to robi, quando Ele faz isso,
On ukazuje nam, co robi Bóg dla nas. Ele mostra o que Deus faz para nós. Bóg cały czas składa ofiarę. Deus todo tempo oferece sacrifício. Jezus, który jest najwyższym kapłanem, Jesus, que é o maior sacerdote, On tą ofiarę składa sam z siebie. ele coloca esse sacrifício de si mesmo, Sam z siebie. de si mesmo. I dlatego jest tak bardzo ważny. E por isso é muito importante Kapłan dla nas w naszym życiu. o sacerdote para nós em nossa vida. Mamy się bardzo modlić za kapłanów. Nós precisamos rezar muito pelos sacerdotes. Mamy bardzo dbać o kapłanów. Precisamos cuidar muito dos sacerdotes. Mamy pamiętać o nich. Precisamos lembrar deles. Oni są bardzo ważni. Eles são muito importantes. I my przywiozłyśmy takie malutkie E karteczki, nós trouxemos cartões pequenos które gdzieś tam później zostawimy. que depois nós vamos deixar em algum lugar I zachęcamy do tego, e vamos incentivar żebyście wzięli tą kartkę para que vocês peguem esse cartão i napisali kartkę do księdza, e escrevam cartão para padre którego wam przypomni Duch Święty. que lembrar o Espírito Santo I podziękujcie mu. e agradeçam a ele. Napiszcie, że pamiętacie o nim. Escrevam que você lembra dele. Nie wiem, kogo Duch Święty wam dzisiaj Não sei podpowie. quem que o Espírito Santo vai te lembrar. Jak nie wystarczy kartek, Se não for suficiente o cartão que nós trouxemos, możecie napisać na liście zwykłym. vocês podem escrever uma carta normal. Napiszcie w tym tygodniu do nich. Escrevam essa semana para ele. Podtrzymajcie ich, Segurem ele, bo oni za ciebie, porque eles por você, w twoim imieniu, em teu nome, składają ofiarę oferecem sacrifício dla Boga. para Deus I Bóg tą ofiarę przyjmuje. e Deus acolhe esse sacrifício.